Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que alegria estar mais uma vez aqui na casa do Senhor. A palavra diz que onde dois ou mais se reúnem no nome do Senhor, ali Ele está. Então esse lugar é casa do Senhor, é templo, é morada do Espírito Santo, porque aqui estamos para cultuar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, para poder declarar do quanto Ele é poderoso e do quanto amamos ao Senhor, que nos dá vida, que nos resgatou e que nos dá propósito. E mais do que isso, nos dá a esperança de poder acompanhar o nosso Criador na eternidade. E eu gostaria que nesse momento a igreja se colocasse de pé para que a gente fizesse uma oração de gratidão ao Senhor nesse momento, uma oração de alegria, porque estamos na presença do nosso Deus. Isso é motivo de júbilo para o nosso coração. Então que nesse momento a gente possa agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse culto. Pai, nós te agradecemos, porque estar na tua casa é tão precioso, Senhor. Mais do que isso, estar em tua presença, Senhor, ao lado de pessoas que também te amam, Senhor, que também querem te conhecer, Pai. Isso é graça, Senhor, e isso é fruto do teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos, porque existe, Senhor, a possibilidade de nos reunirmos em teu nome de maneira aberta, a graça de poder proclamar a ti, Pai, uns aos outros, Senhor, e te declarar, Senhor, em nosso meio, declarar o quanto tu és soberano sobre tudo e sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos por esse culto, Senhor, te louvamos pela tua presença em nosso meio, porque cremos que tu estás aqui, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Se o nosso coração estava hoje pesado, se o nosso ânimo estava hoje diminuído, Senhor, nós cremos que em Ti há fartura de alegria, em Ti há fartura de esperança, Senhor, de motivação. Tu és a razão da nossa canção, Tu és a razão do nosso movimento diário, da nossa respiração. Então, recebe nesse momento, Senhor, tudo que há, Senhor, todo louvor, toda glória, toda honra que deve ser dada a Ti, Senhor, que Tu és o único Deus verdadeiro. Louvado seja o Teu nome em nosso meio. Te agradecemos por essa oportunidade de estar em Tua casa. Continua conduzindo esse culto, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu Espírito, para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E esse é um momento especial que a gente pode estar lendo a palavra do Senhor em comunidade. E a gente vai agora ler um salmo, o salmo de número 84. E eu vou ler os versos ímpares e eu gostaria que os irmãos me ajudassem na leitura, lendo também os versos pares. A gente vai ler bem bonito, bem alto, para a glória do Senhor. Salmo de número 84, do verso 1 ao 12, eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em si. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Vamos ler bem forte, todos juntos, o versículo 12, que diz o seguinte: Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém, meus irmãos. E é por isso que nós vamos felizes, confiantes no poder do Senhor e na graça que há no Senhor, declarar que Ele é o nosso Salvador maravilhoso.
todos juntos. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa graça maravilhosa que só o Senhor pode nos dar. E Provérbios 28, 13 ao 14 diz: quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Provérbios nos alerta o quanto é precioso se achegar na presença do Senhor, para abrir o nosso coração na presença dele. E é isso que a gente quer fazer nesse momento. A gente gostaria de individualmente elevar a nossa mente e o nosso coração ao Senhor e declarar: Pai, estamos aqui porque reconhecemos que aqueles que confessam seus pecados, as suas falhas, as suas feridas e os abandona, encontra a misericórdia do Senhor. E é crendo nessa promessa que a gente quer se achegar a Deus nesse momento. É crendo que o Senhor ele é amoroso, misericordioso e não rejeita um coração quebrantado. Nesse momento, individualmente, vamos elevar nosso coração e mente ao Senhor, nos colocando diante dele, mostrando ao Senhor aquilo que carregamos, aquilo que o peso que temos carregado, crendo que o nosso Senhor tem um fardo leve. Vamos elevar nosso coração a Deus. Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor, e nós nos alegramos, Pai, de saber que Tu és um Deus que, através de Cristo, nos recebe, Senhor. Que através de Cristo temos um caminho aberto a Ti. E a gente pode colocar ao Teu altar, Senhor, aquilo que vem em nosso coração, os pesos, as sobrecargas, Senhor, as falhas, tantas que carregamos, Senhor, e que te ofendem, Senhor, porque Tu és um Deus santo, 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 Senhor. Nós te louvamos porque chegamos a Ti nesse momento, Senhor, crendo nas Tuas promessas
e que um coração que quer te conhecer, um coração que se quebranta em tua presença, um coração que tem um arrependimento verdadeiro e um desejo de abandonar, Senhor, as más práticas, os maus pensamentos, as emoções turbulentas, Senhor. Esse coração é recebido pela tua mão, Senhor, é cuidado pela tua mão e recebe de ti, Pai, a misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua mão que é estendida a nós, pelo teu amor que é derramado, Senhor, mediante a fé em Cristo, Senhor, de maneira tão abundante, de maneira tão real, Pai, em nosso meio, em nossa vida, na vida daqueles ao nosso redor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque apesar de confessar a ti falhas e pecados ser uma tarefa dura, uma tarefa sofrida muitas vezes, nós recebemos de ti amparo, Senhor, nós recebemos de ti graça, Senhor, nós recebemos de ti cuidado. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus muito bom, Senhor, um Deus que é naturalmente perdoador, Senhor, a todos os que o amam, a todos os que o amam em verdade, Pai. Então, louvado seja o teu nome nesse momento. Recebe a nossa oração, Pai. Recebe o nosso arrependimento, Senhor, e converte-o, Senhor, em graça, em abundância da tua presença e do teu Espírito em nossa vida. Ser entronizado nesse lugar, recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos alegres, crendo que o Senhor nos recebe, declarar que Ele é o Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só a igreja, ao Rei das Nações. Rei das nações, quem não temerá, quem não ficará teu nome? Das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão
Louvado seja o nome do Senhor, e é por isso que nós queremos dedicar ao Senhor tudo que há em nós. Nossa vida, nossa respiração. Carregamos. O Senhor é poderoso e Ele merece o nosso louvor. Continue adorando a Ele nesse momento. Continue elevando sua mente, seu coração à presença do Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, perdida estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti, Jesus, perdida estou sem ti. Converse com o Senhor nesse momento. Eu nada sou sem ti. Eleve o seu coração ao Senhor e diga: Senhor, o que seria de mim sem a Tua presença, sem a Tua misericórdia, Pai? És Tu o sustento da nossa vida, Senhor. É a Tua misericórdia que faz, que se renova a cada manhã, que nos dá vida, que nos dá a respiração, a possibilidade da gente estar aqui nesse momento, a possibilidade da gente cuidar das nossas famílias, Senhor. A possibilidade da gente ter saúde, Senhor. É a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade, grande é o seu amor. Senhor, nós te louvamos, Pai, nesse momento, declarando que tudo é para ti, Senhor, a nossa vida, o nosso tempo, Senhor, o produto da nossa mão, Senhor, os nossos dons, os nossos talentos, Senhor, tudo isso é para a tua glória, Senhor, que seja para a tua glória, Senhor. A gente não pode, não quer, Senhor, ter a capacidade de viver distante de ti, Senhor. E se hoje o nosso coração entendia que poderia caminhar distante do seu Criador, que o Teu Espírito ele venha nos acordar, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos convencer de que longe de Ti a gente não quer, não dá para ficar, impossível, Senhor, permanecer distante de Ti. Nos encoraja, Senhor, nesse momento. Abre os nossos olhos, Senhor, faz cair as traves dos nossos olhos para que a gente te enxergue de fato, Senhor, para que a gente contemple aquele Deus que Tu és, Senhor, um Deus que enviou o Teu Filho, Senhor, um Deus que se despiu de glória, Senhor, sendo o Criador de tudo, se despiu de glória e veio à terra, Senhor,
caminhou no chão que hoje a gente caminha, Senhor, sofreu das dores que a gente experimenta hoje, Senhor, mas como um cordeiro mudo, Senhor, foi levado, Senhor, ao seu matadouro, Senhor. Pai, quem somos nós para receber essa graça tão poderosa, Senhor, de um Deus que se despiu de tudo, Senhor, e veio morrer por pecadores como nós, Senhor. Mais do que isso, um Deus que viu o fruto do seu trabalho penoso na cruz, Pai, e se alegrou desse trabalho, Senhor, porque cumprir a vontade do Pai é graça, é alegria, Senhor, é poder. Nós te louvamos, Senhor, pela obra da cruz. Nós te declaramos nessa noite, Senhor. Nós queremos te dizer que tudo é para ti, Senhor. Que a nossa vida, o nosso respirar, tudo seja para a tua glória, Senhor. Para que tu sejas visto nesse mundo, para que tu sejas conhecido nessa terra, Senhor. Para que tu sejas conhecido por aqueles que hoje não te conhecem, Senhor. Que podem ter a oportunidade de te enxergar, Pai. A oportunidade de caminhar ao teu lado, Senhor. Não só agora, não só no andar dos ponteiros do relógio, Senhor, mas na eternidade, Senhor, para sempre ao teu lado, Senhor, ao lado daquele que nos amou primeiro, Senhor. Louvado seja o teu nome nessa noite. Queremos declarar a ti, Pai, com essa canção, dizer que nada somos, Pai, nada somos sem ti, Senhor. Recebe a nossa adoração nesse momento. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Ele é digno da nossa adoração. Amém? Ainda em espírito de oração, meus irmãos, vamos orar a oração que o Pai nos ensinou. A oração do Pai Nosso, que é tão importante. É a oração que o Filho nos ensinou. Vamos orar a oração nesse momento. Meus irmãos, a igreja pode sentar. Eu gostaria de convidar as crianças aqui de 2 a 7 anos para que a gente possa estar orando por elas antes que elas vão com as tias lá para a igreja de gente pequena. Gostaria de convidar os pequeninos aqui à frente. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai, aqui estão, Senhor, os teus pequeninos, Deus. Aqui estão as crianças da nossa igreja, da nossa comunidade. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida delas, Senhor, por poder ser parte, Pai, daqueles que podem comunicá-las de quem Tu és, Senhor. Por poder, Senhor, tê-las aqui para receber a semente do Teu Evangelho, a compreensão daquilo que é a obra da cruz, daquilo que é o nosso Deus, Senhor. Ainda que limitada, Senhor, mas o Teu Espírito ele é poderoso para abrir os entendimentos de cada uma delas, Senhor, para tornar o terreno do coração delas cada vez mais fértil a semente do Evangelho. É isso que nós te pedimos, né? Senhor, que Tu continue abençoando, que Tu continue conduzindo a sua vida, a vida das suas famílias, abençoando também as professoras da igreja de gente pequena que vão estar ministrando da Tua palavra nessa noite. Agradecemos pela vida de cada um deles, Senhor, e te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar agora o pastor Mateus para trazer alguns avisos. Uma boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida.
cada pessoa e família representada, amém? Estou vendo aqui minha família, tia Beth, máscara fica escondida assim. Não é da família, mas é quase, da família em Cristo. Deus abençoe vocês. É a primeira vez que vocês estão aqui, né? Aqui nesse... Não, Juju já veio, né? E Ju também. Já veio também. Deus abençoe muito. Aproveitando a oportunidade, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez aqui nesse culto, nesse espaço, nesse culto? Se tiver, faz um gesto com a mão. Ah, tô vendo o Pedro aí também. Deus abençoe, viu, Pedro? Tô vendo aqui. Se você tiver, só para os irmãos que estão ali poderem identificar, fica com a mão levantada, só para eles poderem deixar aí com você uma lembrancinha. Tem aquela canetinha ainda aí atrás, eu nem sei se tem, viu, gente? Se não chegar, vocês me perdoem. A promessa, essa sem cumprimento. Tem uma canetinha, ó, esse papel é se você quiser preencher para você receber os nossos avisos. Mas independentemente de preencher ou não, no final você deixa lá e a caneta você leva como lembrança, tá bom? Da igreja. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Eu queria aproveitar para compartilhar com a igreja que hoje a gente começou uma turma aqui para apresentação. Muitas pessoas têm chegado na igreja, têm manifestado desejo de conhecer um pouco melhor. Nós começamos hoje às 16 horas um encontro chamado Bem-vindo à Nova Vida para apresentar um pouco sobre quem nós somos, um pouco da história da Nova Vida, da nossa teologia. E também é um curso que introduz a membresia da igreja. Então, tivemos hoje um curso muito bom, um encontro muito bom. Várias pessoas estiveram lá, muitos estão aqui. Louvado seja o Senhor pela sua vida. E no domingo que vem, se você não participou desse ainda e você quer conhecer um pouco melhor a nossa igreja, participe. Você ainda pode participar do domingo que vem. Deve ir aí mais uns 4 além desse agora. Vai ter outras coisas aí para conversar. Eu queria aproveitar, irmãos, para compartilhar também de uma coisa que a gente falou talvez no primeiro ou no segundo, mas a gente só nos que é importante, é que nós temos uma iniciativa na igreja que é o INOVE, é o Instituto de Ação Social da igreja. Então, demandas surgem, necessidades também, e esse instituto ele é esse braço de que tem pessoas dedicadas a isso, olhando para essas necessidades. Poderíamos dizer até que é um trabalho ligado à diaconia assim, da igreja. Então, se a gente sempre levanta cestas básicas, eu não sei se a gente tem imagem, eu acho que a gente não tem. Se vocês puderem procurar, tem até uma conta específica do Inove, que é uma conta para receber cestas básicas. E esse trabalho é feito, toda semana tem gente. A gente recebe essas cestas lá na Igreja dos Aflitos. E além disso, teve uma ação que foi feita agora no Dia das Crianças, que foi feita com o apoio do Inove. A gente não tem imagens aqui, mas eu vou mandar para vocês na lista de transmissão, por isso que é importante a lista de transmissão, se você quiser ficar atualizado, porque a gente manda várias informações lá. E foi uma ação que foi feita no Dia das Crianças, lá no Lugar da Criança, a creche Lugar da Criança. Alguns de vocês conhecem, outros estão chegando agora, mas a creche Lugar da Criança é uma creche ligada ao Ministério dos Voluntários de Cristo, que apoia no contraturno das atividades ações com as crianças da comunidade do Coque e do Papelão. Então, quando elas não estão na escola, elas vão para essa creche e elas têm outras atividades extracurriculares. E a gente sempre faz ações ali. Nesse Dia das Crianças foi uma ação meio de uma hora, mas conseguimos levantar recursos para essas crianças. Então, compartilhando isso também para você saber aí que nós temos feito, junto com a igreja lá dos Aflitos, apoiando o Nove. Você também tem parte disso. Queria compartilhar, antes da gente ter a oportunidade dos dias de ofertas, também um pouco desse resumo aí desse período. Dia 5 de novembro, a gente vai completar 2 meses, né, de plantação, 1 mês e meio estamos aí de plantação. E eu poderia dizer que esse 1 mês e meio foi esse tempo de que pessoas têm chegado, toda gente nova, tem aparecido pessoas que vocês têm trazido. Né? Foi um período que a gente tem se adaptado aqui à experiência do hotel, às dinâmicas, horários. Conseguimos comprar tudo que a gente precisava, graças a Deus, do material aqui do curso, desde a transmissão, louvor. Então a gente está trazendo isso aí como um motivo de gratidão ao Senhor, né? E a gente sempre orado para que todos possam estar aqui vendo pessoas, vendo o evangelho sendo pregado. Então a gente compartilha isso como motivo de alegria e também como motivo de oração. Continue orando por esse trabalho, continue orando por esse trabalho, porque nós cremos que o Senhor
quer e há de levantando pessoas, colocando a salvação de Jesus naqueles que nós amamos, edificando a sua igreja. É para isso que a gente está plantando uma nova igreja aqui. Então eu conto com o seu apoio, com o seu trabalho em oração, o seu trabalho em serviço, Senhor Jesus. E nesse momento a gente tem a oportunidade de continuar adorando a Deus, servindo a Deus, só que a gente faz isso por meio dos nossos dízimos e ofertas. Esse é um momento de alegria para a igreja, é um momento que aqueles que entenderam o reino de Deus, que entenderam o privilégio que é fazer parte da obra de Deus têm. É uma oportunidade que nós temos. Então, se você entende, né, que há maior alegria em dar do que receber, deseja fazer parte desse momento, celebrar com a igreja, você pode fazer um gesto com os irmãos e vão levar um envelope, você prepara a sua oferta e logo em seguida você traz aqui à frente e eles vão estar aqui para receber essa oferta. Enquanto isso, a gente louva o Senhor, louvando e adorando o nome do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Você preparou sua oferta, eu vou pedir para os irmãos virem aqui à frente, eles vão estar recebendo. E eles vindo, você pode vir aqui à frente e a gente celebra esse momento. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Você pode se colocar de pé, a gente cantar mais um trechinho dessa música. Pedir para passar um pouquinho mais devagar, porque tem gente que não conhece, mas vamos cantar, aproveita. E essa música é conhecida, né? Mas talvez não conheça tão rápido. Vamos cantar mais um trecho, só o último trecho dessa música que a igreja cantar. Tu és sobre essa música tão linda, né? Vamos louvar o nome do Senhor. Tu és soberano. Faça também no momento de entrega ao Senhor. Faça um momento de repente você está ansioso com algo. Faça uma oração dessa música, porque Ele é um Deus soberano e a gente está servindo a Ele aqui nessa noite como igreja. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, amém, Senhor Deus. Obrigado por isso. Nos rendemos mais uma vez ao Senhor em oração. Continua falando aos nossos corações, Pai, que a Tua palavra seja rica em nossas mentes e continue edificando a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Vamos juntos afirmar nossa fé, irmãos, pelo credo apostólico.
esse documento histórico que resume aquilo que a gente acredita e nos traz de volta para dizer, poxa, eu sei aquilo que o Senhor fez por mim, eu sei aquilo que a igreja é, eu sei a morte de Jesus representa na minha vida. Vamos juntos dizer assim, creio em Deus. Na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pode ficar à vontade no seu lugar. Antes de a gente compartilhar a mensagem, a gente vai ter já, na verdade, uma mensagem cantada aos nossos corações. Então, enquanto você ouve essa música, ouça também o que o Senhor está ministrando ao seu coração e seja edificado por ela. Só antes da gente cantar, só para eu saber, só eu estou com calor, vocês também estão. Vocês estão também. Vou pedir a ajuda dos irmãos para diminuir ali um pouquinho a temperatura. Se puder mexer ali atrás, diminuir um pouquinho. Porque às vezes eu acho que só sou eu aqui, né, que estou de terno, mas está um pouquinho quente, né? Então quem puder baixar um pouquinho, a gente agradece. Vamos ouvir essa mensagem, que ela possa falar ao seu coração. Riquezas, prazeres, conforto, nada disso pode ocupar meu coração. Louvores, elogios
te agradar e entregar toda a glória somente a ti. Dá-me, Senhor, um coração que é todo Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queria agradecer aqui os irmãos que nos ajudaram. Deus abençoe a vida de vocês. Abençoe também todo mundo que está servindo. Muita gente que está servindo, sendo a hora dele. O pessoal que está aqui fica meio máscara ainda agora. Não dá nem para ver, mas lá no departamento preparam aí não só esse tempo, mas também semana preparando algo para ministrar para as nossas. Inclusive a gente sempre lembra, né? Precisado em mais diversas áreas. Então, se você tem dom para servir de algum desses ministérios, nessas atividades, fala com a gente e a gente vai poder orientar aí como servir nesses ministérios. Você que tem chegado agora. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Você que tem acompanhado aqui os cursos sabe que estamos numa série no livro de Eclesiastes. Nós chegamos hoje, vamos chegar hoje ao final dessa mensagem, fim do capítulo 6. Realmente concluído essa primeira metade do livro de Eclesiastes, que tem 12 capítulos. Tem sido uma viagem boa de fazer, a gente sabedoria da palavra através de Salomão e daquilo que ele aprendeu. Nem sempre é fácil, porque ele está numa crise aqui, como a gente vê no texto, em altos e baixos no pensamento dele. Ele lida aqui com vários dos seus desafios, enquanto alguém que está liderando uma nação. Mas o Senhor tem falado muito conosco e hoje eu espero mais uma vez que ela possa, a palavra de Deus, falar ao seu coração por meio do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, edifica a Tua igreja, Senhor. Nós precisamos da luz da Tua palavra, nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Nós pedimos que isso aconteça, Pai, nessa noite, mais uma vez, pela pregação da Tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós, de mim que exponho o texto, dos irmãos que escutam a Tua palavra, porque nós somos falhos, Deus. Somos falhos na nossa compreensão da Tua palavra, a nossa compreensão daquilo que o Senhor tem falado conosco, mas pedimos que a Tua graça seja suficiente para que o Senhor ministre ao nosso coração, transforme a nossa vida nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, hoje a gente conclui o capítulo 5 e a gente vai aí todo o capítulo 6 de Eclesiastes. Como eu sempre tenho feito, a gente tem trazido um pouco de revisão aí, de lembrança do que a gente conversou. De repente você está vindo aqui pela primeira vez ou não acompanhou a mensagem do domingo passado. Eu não vou conseguir fazer uma passagem por tudo que a gente já falou, mas eu queria recapitular aquilo que a gente já falou nesses 5 capítulos. Não com versículos aqui, mas eu queria resumir um pouco do que Salomão está vivenciando com um trecho de um filme que eu vi ontem, que eu acho que ele vai resumir muito bem um pouco do que Salomão tem enfrentado. Ontem eu vi um filme que se chama Amor Sem Escalas. Não sei se vocês já viram esse filme, é com o George Clooney, deve ter uns 12 anos. Nunca tinha visto. Com a graça de Deus, a gente conseguiu colocar Malu e Lara para dormir cedo ontem. Quem sabe que tem filho pequeno sabe que nem sempre é fácil, né? E muitas vezes o plano parece que vai dar certo, acorda depois, dá tudo errado, mas não dá certo. O que acontece nesse filme? Um noivo, ele não é, nesse filme, um noivo protagonista, mas acontece a cena lá de um noivo que está para casar. Na hora do casamento, existe. Mas não, uma crise, no dia assim, do casamento, eu não vou mais casar, não. E aí chamam o irmão da noiva para ir aconselhar o noivo. Só que qual é a questão? O irmão da noiva é um solteirão, nunca quis casamento e não quer casar, que o maior alvo da vida dele é acumular 10 milhões de milhas de viagens. É o alvo da vida dele, esse é o objetivo da vida do cara, e é ele que tem que aconselhar o que está desistindo de casar a casar.
disse, gente, eu não sei isso, eu nem quero casar, como é que eu vou aconselhar ele a casar? E aí eles, não, só tem você tem que ir lá e vai lá conversar com o rapaz. E a conversa do noivo é dizer assim, olha, eu desisti porque eu vou casar, vou ter filho, depois os filhos vão crescer, eu vou ficar velho e vou morrer. Não faz sentido. Eu fui entrar aqui nessa sala de casamento e disse, não faz sentido. Qual o propósito disso? Será que tem algum propósito nessa trilha da vida? E aí o conselheiro dele diz, eu também não vejo propósito não, mas assim, aí ele ficou tentando pensar, né, o que é que eu vou dizer para esse homem? Não, mas veja, propósito, é melhor você passar por isso com alguém do que passar sem ninguém. E aí, resumindo, ele convence o cara dessa maneira, sem muito norte, sem muita solução. E aí o cara diz, é mesmo, né? Então tá bom, eu vou casar. Irmãos, essa cena ilustra muito bem como muitas pessoas vivem no nosso tempo. Elas não enfrentam seus dilemas de maneira profunda, elas têm crises, se fazem perguntas rasas, vem alguém ali, conhecimento raso, faz ele mudar de ideia e ele simplesmente segue a vida, toca o barco e não parou para refletir realmente no dilema que estava. Pessoas que se dão respostas superficiais e continuam vivendo sem propósito. Ele não resolveu o problema dele, o propósito. O seio dele continuou sem a solução. Mas ele decidiu ainda assim casar porque era o que tinha que fazer ali naquele momento. E muitas vezes, irmãos, é assim que a maioria das pessoas da nossa sociedade tem vivido. E elas vão usando de vários artifícios para poder dar conta, passar mais uma etapa da vida. E isso é nada mais, nada menos do que um pouco do que Salomão está experimentando aqui. Inclusive, o tema da nossa primeira mensagem foi a arte de enxugar gelo. Exatamente o que esse homem... Ele tem uma crise, ele tem um problema, ele recebe ali um conselho fajuto, ele enxuga um gelo ali rapidinho, segue, mas daqui a pouco ele vai ter que lidar com isso de novo. Ele vai ter que parar de novo para pensar por quê? Qual o propósito da minha vida? Então, dadas as devidas proporções, o sentimento que esse cidadão aí, filme em pleno século XX, estava carregando, era o mesmo sentimento que Salomão, há milhares de anos atrás, estava carregando consigo, que ele relata no livro de Eclesiastes. Vamos ver o que Salomão tem para nos falar hoje. Capítulo 5, a partir do versículo 8. Você que esteve aqui domingo passado lembra que esses primeiros versículos do capítulo 5, que a gente pregou no domingo passado, falou muito a importância de levar Deus a sério. E agora Salomão ele continua. Vamos ler versículos 8 e 9. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. E sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe, que se interesse pela agricultura. Tem muito mais coisa para a gente ler, mas eu vou parar por aqui. Irmãos, no ensino médio eu tive um professor e a principal característica dele, não lembro o que ele ensinou, nada. Mas eu lembro só de uma coisa. Fazia. Era que toda a oportunidade que ele tinha, dava para ter quanto ele era rico. Ele era professor de cursinho, e toda a ocasião que ele tinha, ele usava uma chance para mostrar, eu tenho muito dinheiro, né? Então, toda aula ele sempre tinha um espaço para ele falar de uma viagem internacional que ele fez. Sempre tinha. Ele arrumava um jeito, aí toda aula ele contava uma viagem internacional. Então, falava dos presentes que ele comprava para a mãe dele. Vai no shopping, eu dou o cartão a ela, gasta quanto quiser, eu só digo para aproveitar a vida. E ele não precisava dizer isso em palavras claras, mas o que ele estava querendo sempre reforçar era o quanto ele tinha dinheiro, o quanto ele valorizava isso, o quanto isso dava para ele alegria, o quanto aquilo dava orgulho, né, para ele. E a verdade, irmãos, é que na busca incessante por dinheiro, por riqueza, vive. E é sobre isso que a gente vai falar e vai perceber nesse texto aqui de Salomão, capítulo 5 e 6 de Eclesiastes. Não é difícil a gente perceber que isso é um assunto, mais recorrente que seja, é um assunto que é constante para nós ainda. Por exemplo, se você parar para perceber,
as 2 séries que mais têm sido promovida não só nas redes, mas você anda pela cidade e você vê outdoors dela. Uma já é um pouco mais antiga, La Casa de Papel. No final das contas, são bandidos que se unem para roubar e poder resolver o problema da pobreza. Todo mundo quer sair da situação difícil, né? E se une para roubar, fazer um roubo. O que é que está por trás? A busca pelas riquezas. É impressionante você andar pela cidade e ver outdoors da série espalhadas, né? E essa série mais recente, né, a Round 6, né, Round 6, que no final das contas são pessoas que topam tudo, até arriscar a sua própria vida por conta de dinheiro. Entram num portal e a resposta que elas querem no final é ganhar o prêmio, ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas isso está de maneira muito clara na nossa sociedade. Isso vem desde a época de Salomão. E Salomão ele vem exatamente falar sobre isso hoje. Ele falou já de várias frustrações, ele para propor sentido em vários lugares, citou até as riquezas já em algum momento, mas agora ele dedica mais de um capítulo para falar exclusivamente sobre isso. E a gente precisa lembrar de algo importante aqui, porque Salomão, irmãos, não é somente rei, somente um homem. Ele fala que é reis o mais rico que já houve até o seu momento. Rei mais rico que já existiu na Terra. Assim, não está falando só sobre alguém importante. Está falando de alguém que realmente conheceu a riqueza. Alguém que, de fato, conheceu a riqueza como nenhum de nós conheceu, eu acho. Se tiver Bill Gates aqui, Jeff Bezos, você avisa. Mas eu acho que não tem ninguém perto aqui de Salomão na sala. Então, é algo que a gente talvez nem consiga compreender que ele fale ou que se passou na sua experiência para que ele pudesse falar isso que a gente vai ler no texto. Mas uma coisa que chama a atenção pelos versículos que a gente leu, 8 e 9 do capítulo 5, é que antes de falar da riqueza, ele começa falando da pobreza. E ele faz uma abordagem muito realista sobre a pobreza. Ele faz uma abordagem muito realista sobre o que é a escassez do dinheiro na vida de alguém. Ele não glamoriza isso, nem diminui os desafios que a escassez de recursos traz. Ele deixa bem claro nos versículos 8 e 9 que pessoas com recursos escassos, dentre vários outros problemas, lidar com a injustiça e a opressão. Ele não especifica que injustiças seriam essas, mas certamente ele via isso em sua nação e fala sério, para nós como cidadãos brasileiros, é difícil a gente entender e ver a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que é que a pobreza gera injustiça e de opressão na vida das pessoas, né? Os exemplos seriam muitos aqui no Brasil, mas assim, só um dado muito objetivo é a gente olhar para a nossa nação e saber que menos de 50% da nossa população tem saneamento básico de rede de esgoto tratada. Mais da metade do país tem acesso à rede de esgoto tratada, gente. Sim, eu imagino que a maioria ou todos aqui tenham acesso à rede tratada. Casa e apartamento. Mas mais da metade do nosso país não tem. Então, é só um dado para perceber o que Salomão está querendo dizer, que ele não era brasileiro, mas ele lidava com os problemas lá da nação que ele governava. E ele fala, irmãos, de maneira muito realista da opressão, do sofrimento que os pobres sofrem. E ainda mais ele diz nos versículos 8 que isso não deveria trazer surpresa, porque ele diz que, na verdade, as palavras a gente poderia dizer, é como se ele estivesse falando que sistema que favorece isso. Ele diz, existe o oficial que está subordinado a alguém que ocupa posição superior e sobre os dois há outro em posição ainda mais alta. Então, o que é que ele está dizendo? Tem um sistema que favorece isso. E quem já viu o filme Tropa de Elite, talvez consiga imaginar o que é que ele está querendo dizer com o sistema, né? É um sistema onde as coisas são difíceis de mudar, as coisas não são simples, as soluções não são rápidas, tem resposta fácil, é mau caráter, é mau caratismo, é corrupção, é orgulho mesmo. É o conjunto de pecado que gera as coisas que a gente conhece. Né? É o conjunto do coração pecaminoso do homem. E a verdade, irmãos, é que se a Bíblia fosse um livro de autoajuda, consultoria financeira de coach, ele poderia usar essa introdução aqui para dizer e encorajar alguém. Então, por isso, se esforce para ganhar dinheiro. Esforce
para gerir melhor os seus recursos. Mas essa introdução que Salomão faz, na verdade, faz com que ele passe logo em seguida, depois de ser realista quanto à pobreza, ele passa agora a alertar os seus leitores e a nós agora aqui dos riscos ligados também ao acúmulo e à busca pela riqueza. A gente sabe que a Bíblia, em nenhum momento, ela condena a riqueza em si, mas a Bíblia fala e alerta em vários trechos sobre a busca da riqueza incessante, o amor ao dinheiro. Nós vamos falar mais à frente. E o homem mais rico do seu tempo, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, aqui, nos traz alertas sobre a relação de Deus com Deus. A primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 10 ele diz assim: quem ama dinheiro jamais terá o suficiente. Versículo 10 do capítulo 5. Quem ama dinheiro jamais terá o suficiente. Antes de eu explicar aqui em detalhes, a primeira coisa que a gente precisa perceber é o seguinte. A primeira lição que essa frase de Salomão nos traz é que dinheiro é um Deus passível de ser amado. Isso pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas muitas vezes nós não refletimos nisso com a devida atenção. Não paramos para pensar que dinheiro talvez dentre várias outras coisas, os elementos que têm mais potencial para atrair nossos amores. Tudo pode virar ídolos. Na verdade, João Calvino fala que o coração humano é fábrica de ídolos. Então, todas as coisas podem se tornar ídolos, coisas boas. O amor ao meu filho pode se tornar um ídolo, pode ser ruim, falo na ordem correta. Porém, quando a Bíblia fala sobre dinheiro, a gente percebe sempre um destaque especial, como se houvesse preocupação de uma atração ainda mais forte do que talvez outras coisas. Por isso que o próprio Senhor Jesus ele fala no Sermão da Montanha: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 4. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí quais são os dois deuses que ele usa? Deus verdadeiro, Deus eterno, dinheiro. Ele poderia ter usado vários elementos, ele poderia ter usado várias coisas que nos atraem como ídolos, mas ele usou o dinheiro, revelando que o dinheiro, irmãos, é uma coisa que, de fato, biblicamente falando, tem um potencial idólatra muito alto. Inclusive, no original, quando ele usa dinheiro aqui, você vê na sua Bíblia, está em letra maiúscula, porque no original se usa a palavra mamon, ele foi usado para personificar um Deus. Então, ele usa aqui justamente, irmãos, para mostrar um caráter tão pessoal e tão forte que ele usa uma palavra, dá um nome ao dinheiro como um Deus para mostrar a força. O bispo Roberto McAllister falou um pouco sobre ele aí no agora há pouco, foi o fundador da Nova Vida aqui no Brasil, já falecido. Ele, em um livro no qual ele escreveu sobre dinheiro, ele falou o seguinte, tem uma frase dele, a qual ele compartilha o seguinte: eis a razão porque o dinheiro exerce tamanho poder sobre a vida do ser humano. Ele não é simplesmente um veículo de câmbio. Ele é um Deus que exige culto, uma entidade que é passível, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus. Então, irmãos, entender o ídolo em potencial que o dinheiro pode ser para a vida de alguém é uma compreensão mais básica que um cristão precisa ter. Porque essa é uma visão que a Bíblia nos traz. O mundo pode até entender pelas suas experiências que o dinheiro pode causar problemas, pelas brigas de sucessão, pelos problemas familiares, pelos problemas empresariais. Mas a Bíblia nos traz isso de maneira escancarada. E é a partir dessa compreensão, meus irmãos, que Salomão ele passa agora a nos listar motivos porque os bens, porque o dinheiro e as riquezas também não são a resposta no sentido da vida. Então, se por um lado ele começa falando de maneira muito realista sobre que ser pobre não é fácil, ele também logo em seguida vem e diz, olha, mas deixa eu te falar outra coisa para você. A riqueza é a solução. Porque essa é uma reação que muitas vezes se tem naturalmente. Olha, a escassez de dinheiro é fácil.
fato. Mas o que é que as pessoas às vezes fazem ao entender isso? Então, a abundância de dinheiro é a solução. Salomão vem e diz, não, deixa eu explicar para vocês. E eu posso dizer isso porque ele era o homem mais rico do mundo. O próprio versículo 10, ele, já como eu li para vocês, ele fala, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Versículo 10 do capítulo 5. Isso também não faz sentido. Então, a primeira coisa, irmãos, Salomão está nos ensinando aqui sobre dinheiro, é que ela não sacia. Esse é o primeiro ponto para a gente entender que ela não pode ser o propósito da vida de ninguém, porque ela não sacia. O Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos fez uma pesquisa para entender como diversos grupos econômicos definiam o que era ser rico. Então perguntaram, o que é ser rico para você? Dentre as várias perguntas de vários grupos, cada um dava um critério diferente. Curiosamente, para todo mundo, ser rico era ter mais ou menos o dobro que aquele grupo. Curiosamente, ninguém se definia como rico. Sempre dizia que ser rico é ter o dobro do que eu tenho. E talvez seja exatamente essa, meus irmãos, vamos dizer assim, a incapacidade que o dinheiro tem de saciar, porque ele sempre está demandando mais, sempre a gente acha que precisa mais. O dinheiro enche as pessoas de satisfação, melhor, enche as pessoas de esperança de satisfação, mas nunca sacia ninguém. Perguntaram a Nelson Rockefeller, um dos herdeiros da família Rockefeller, um bilionária. Perguntaram para ele de quanto dinheiro alguém precisa para ser feliz. Ele respondeu, um pouco mais. Resumiu, né? Um pouco mais. A gente anda de ônibus e deseja um carro. Aí a gente compra um carro, aí deseja agora um carro zero. A gente compra um carro zero e agora quer o melhor da categoria. A gente mora de aluguel e quer a casa própria. A gente compra a casa própria e quer agora uma mais perto do mar. Assim, meus irmãos, a gente compra a casa própria perto do mar e agora quer uma casa de praia perto da outra da praia que é melhor. Ou seja, irmãos, é incessante. Salomão fala, a riqueza não sacia. E além de não saciar, a riqueza traz vários outros males. Por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, pecado algum, por mais devastador que seja, nenhum outro é definido na Bíblia como a raiz de palavras minhas. É o que está na escritura. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Repito, você leu bem o texto, vai ver que o texto está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, como mal uso. A Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de tudo. Que revela que todos estão sujeitos a isso. E pobres, jovens e velhos. Não é o rico que está sujeito a isso porque ele tem muito. O pobre pode ser amante ao dinheiro, o rico é. Isso é uma idolatria do coração. Então essa é a primeira coisa, irmãos, que Salomão traz. A primeira coisa é que a riqueza não sacia. Mas em segundo lugar ele fala outra coisa. Versículo 11. Quando aumentam os bens, também aumentam os que o consomem. E que benefício trazem os que os consomem? E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O que ele está dizendo, irmão? É que a riqueza, ela dá trabalho. Porque ser rico demanda que várias outras pessoas sejam recrutadas para lhe ajudar a administrar o que se tem. Conheço uma pessoa que tem muitos imóveis, dezenas e dezenas de imóveis. Uma das maiores dores de cabeça da pessoa é ter que gerir esses imóveis, ter que gerir as despesas desse imóvel, gerir as demandas que esse imóvel gera. Quanto maior uma empresa é, mais ela é consumida pelas burocracias que são geradas, pelos impostos que precisam ser pagos. Então o que Salomão está dizendo é que riqueza dá trabalho, e trabalho dá dor de cabeça, e dor de cabeça cansa, exaure. Versículos 12 e 13 ele continua falando. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Eu vi uma história, irmãos, um amigo pastor,
receber uma pessoa no seu gabinete para aconselhamento. E a irmã chegou dizendo assim, pastor, estou preocupada. E ela estava chorando muito, abalada. Ele perguntou, seu irmão, posso lhe ajudar? Ela disse assim, eu estou rica. Ele estava com parece que eu não entendi. Passando por necessidade. Aí ela disse, eu tô rica. Aí ele, depois falando pra mim, disse, parece que eu buguei na hora, né? Eu fiquei sem entender, eu tô entendendo certo. Ela chegou e disse, eu tô rica e chorando. Eu disse, mas como assim? Você tá chorando porque tá rica? Aí ele perguntou, esse dinheiro foi roubado? Foi honestidade? Eu disse, não, foi fruto de muito trabalho meu e do meu marido. Mas eu tô rica, pastor. Eu sempre fui pobre e agora eu tô rica. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é ter muito dinheiro. Acabei de comprar um apartamento de R$1.000 e crise porque eu tô rica. E assim, essa história é interessante porque quando a gente olha Salomão dizendo isso aqui, né, esse versículo que a gente leu, talvez ajude a gente a entender um pouco do que essa mulher estava experimentando, né, meus irmãos? Salomão fala, o sono do trabalhador é ameno. Ele come pouco, come muito, vai lá dormir e vai dar o expediente no dia dele. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Provavelmente Salomão estava falando isso porque ele mesmo experimentava essa luta. Versículos 14 e 15, ele continua falando de outros desafios. Se as riquezas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Outra coisa que ele traz aqui é que a riqueza traz risco. Aqueles que acumulam riquezas, normalmente faz isso através de imóveis, de empresas e aplicações financeiras. Assim que as pessoas são ricas. E a verdade é que todas essas coisas estão sujeitas a um risco. Basta uma pandemia para uma empresa fechada, basta uma especulação para que os investimentos desabem no dia. Basta uma crise imobiliária para o imóvel valer dia para a noite, da semana para outra, nada, né? Como aconteceu, por exemplo, no imobiliário dos Estados Unidos. Basta uma decisão judicial desfavorável, uma nova lei para transformar o que teria sido um ótimo negócio, um péssimo negócio. E ele fala e deixa isso claro, a riqueza traz risco. Em quinto e último lugar, meus irmãos, Salomão traz no versículos 16 e 17, há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, grande frustração, doença e amargura. Por mais esforço que alguém faça, por mais dinheiro que alguém ganhe, no final da sua vida, quando acabar a experiência nesse mundo, o seu esforço nesse sentido de acúmulo terá sido em vão. Porque ninguém leva dinheiro no caixão. Pode até levar, mas não vai sair dali. Vai subir. Não vai subir. E aí você pode dizer assim, então eu já sei, eu já tenho a solução para, de repente, um dilema como esse. Vamos curtir e aproveitar tudo que eu tenho aqui. Eu gero, acumulo, no final da vida é curtir intensamente. Salomão, ele traz uma problemática para isso também. Ele lê os versículos 18 a 20. Descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Ele constrói esse raciocínio. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita de desfrutá-los a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. Salomão, ele mesmo traz essa ideia, né? Não, então vamos aproveitar, porque se corre o risco de eu nem experimentar o que esse esforço me trouxe, vamos aproveitar. Só que logo depois, irmãos, ele mesmo, ele fala de um outro mal que existe. Versículos 1 a 8, capítulo 6 agora, ele fala que, em resumo,
Deus dá riquezas, bens e honra ao homem. Pode o versículo 2. De modo que não lhe falta nada, que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. Mal, terrível. Vamos para o versículo 6 aí, eu acho que é o versículo 6. Pula lá para o 6, chegar logo. Ele fala, né? Pois de que lhe valeria viver 2000 anos e não poder desfrutar sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo esforço do homem é feito para a sua boca, o seu apetite jamais se satisfaz. Ele pergunta que vantagem tem o sábio em relação ao tolo, e vantagem tem o pobre em saber como se portar diante. Ele está dizendo, ora, outro mal. Pessoas que mesmo dizendo não vou aproveitar nem o privilégio de desfrutar das suas riquezas ela tem. Infelizmente eu tive um caso muito próximo, isso acontecer muito perto. Conhecido, jovem, 30 e poucos anos, com pai de um bebê, sido mais de um ano, empresarial maiores aqui do estado, um dos grupos grandes do país, uma saúde boa. Faleceu dia para noite, ao súbito, parto provavelmente. Uma pessoa com 6 anos. Tinha tudo. Aos olhos externos, você olhava e dizia, cara, tem uma pessoa pode desejar, né? Simplesmente do dia para a noite, ele que talvez fizesse plano, eu estou da minha vida, 10 anos eu vou conseguir a minha família, conseguir desfrutar do meu trabalho, porque não parava, era viagens atrás de viagens. Dia para a noite, ao súbito, faleceu. No meio da pandemia, ao súbito, e ele se foi. Um homem que tinha tudo, mas infelizmente não conseguiu desfrutar do patrimônio. E a conclusão de tudo que a gente leu é: a pobreza não é fácil. Salomão fala isso no versículo 9 do capítulo 5. Mas a riqueza também não é a solução para os problemas da vida de alguém. Muito menos deve ser o motivo, o propósito pelo qual alguém deve viver. É isso que Salomão fala, meus irmãos, através desses versículos que a gente lê. Eu queria fazer algumas aplicações para concluir essa mensagem. O que é que isso tem a ver com a minha e com a sua? Irmãos, a primeira coisa que eu entendo que precisamos essa noite é que nós precisamos dar tratamento às coisas que nós temos. É isso que ele fala no versículo 9, que a gente não leu, mas a gente lê agora, do capítulo 6. Ele diz assim, é uma das conclusões que Salomão chega. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem e sonhar com o que se deseja. Gente, o contentamento é das cristãs mais importantes a serem vivenciadas. E o cristão é alguém que vence o poder da ambição desenfreada, porque pelo Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo conseguiu desenvolver Cristo em sua vida. Conseguiu entender que, por mais que seja bom, possa ser confortável obter alguma coisa, conseguir uma nova porta, conseguir uma vitória, conseguir obter algo pelo qual você tem orado e planejado algum tempo, uma casa própria. Acho que isso possa ter o seu valor e ser oportuno, nada da existência. O cristão é alguém que entende que isso não é o definidor, isso não é o que muda a sua história, o que define a sua felicidade ou sua infelicidade. O cristão é alguém que encontra o contentamento no Espírito Santo, na vida com Deus, na vida da família, na vida da igreja de Jesus. O cristão, ele entende que isso é o fundamento da sua vida. Então, a pergunta que eu e você precisamos nos fazer é: precisamos sondar o nosso coração, precisamos refletir e dizer assim: Senhor, será que as coisas que eu tenho desejado hoje
planejado, almejado, coisas realmente necessárias para mim. São coisas que têm a ver com a edificação da minha lá, da igreja de Jesus. Ou são apenas caprichos viciosos, coração ansioso, coração insatisfeito, coração que tem buscado em várias outras coisas respostas. Isso é uma pergunta que precisa se fazer uma pergunta que o cristão precisa se fazer diante de várias coisas, várias experiências, diante de várias oportunidades que aparecem para nós. Senhor, isso tem a ver contigo ou isso tem mais a ver comigo? Depois de a gente avaliar os nossos corações, meus irmãos, é preciso que nós ultrapassemos a barreira somente daquilo que tem a ver com a reflexão. O cristão é alguém que age de maneira intencional para demonstrar que o dinheiro não é o nosso Senhor. O bispo Roberto McAllister, nesse livro que eu comentei no início, ele fala uma coisa que até hoje é repetida, né? Eu já ouvi em outras igrejas, eu não sei se ele usou isso a primeira vez, mas eu já ouvi outras pessoas falarem. Ele diz assim, tem uma frase aí, que a gente vai compartilhar. A última coisa que o homem dá a Deus é a sua carteira. Muito mais fácil é entregar a Jesus o coração do que o dinheiro. Só que é impossível separar as duas coisas. A salvação abrange todos os aspectos da vida, até mesmo a conta bancária. Nesse livro ele fala uma experiência interessante. Ele diz que tinha um grande amigo. E ele, uma noite, sonhou com esse amigo. Ele disse que teve uma impressão, né, direção de Deus, dizendo que ele se sentiu incomodado para ir trazer uma palavra para esse amigo. Só que tinha um problema. Esse amigo morava na Europa. E naquela época não tinha WhatsApp, o telefone era difícil. Ficou tão incomodado que ele pegou um avião, que pegou emprestado dinheiro para ir na Europa só para dar esse recado. E voltou no outro. E o que é que tinha a ver com esse recado que ele tinha para dar para esse amigo? Ele disse que Deus falou o coração dele. Estava com um espírito comercial. Ele disse, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, mas Deus falou para falar isso para ele, eu vou lá e vou explicar. O que é que ele sentiu? Ele disse, olha, esse amigo, ele estava dominado, sua existência, os seus pensamentos. É dinheiro, fazer negócio, isso era o alvo, o propósito, o destino, o propósito da vida desse cara. Se eu preciso ir lá porque eu está me chamando para fazer isso. Diz que quando ele começou a falar para a vida daquele homem, um amigo, realmente, você está me falando, eu preciso me arrepender. Eu vou dar, Roberto, eu vou dar. Roberto disse, olha, você não precisa falar isso para mim, Deus, porque eu estou vindo só trazer um recado de Deus. Precisa estar me prestando tem que lidar aí com a sua vida. Ele fala que alguns meses depois ele reencontrou esse amigo numa conferência. E ao final da conferência, esse amigo foi procurá-lo e disse, olha, eu confesso algo para você, eu ainda dei a minha vida. E repetiu as mesmas palavras. Prestar conta de falar isso. Roberto fala que poucos meses depois, ele recebeu a notícia que esse amigo morreu. E ele diz claramente que no momento ele teve a impressão clara de dizer assim, Deus permitiu assim envergonhar o nome. Foi alertado, ele recebeu a direção. Ele nem discutiu a questão da salvação daquele senhor, amigo. Basicamente ele disse, olha, Deus, ele se direções, mas ele como cristão estava envergonhando dentro daquela. E ele testemunha que teve essa clara impressão que Deus levou aquele amigo. Irmãos, a luta contra a ambição, contra a avareza, o espírito comercial, não se vence apenas com aquilo que a gente sabe sobre. A prova essa experiência. Aquele rapaz sabia que estava dar. Mas se faz
a gente realiza a partir do que a gente sabe. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 6, versículo 19, ele diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus é muito categórico para falar que o assunto não é só sobre o que eu sei sobre, é como é que eu reajo a isso. Porque ele é muito prático e diz assim: onde estiver o seu tesouro, ou seja, onde estiver aplicado aquilo que você mais valoriza, é ali onde está o seu coração. Não tem meio termo, não tem muito subjetivismo nisso. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: onde e como nós temos investido nossos tesouros? Que não necessariamente são grana em si, mas os nossos tempos, nossos recursos, nossas anseios. Isso precisa ser refletido. E a prova de que nós estamos respondendo a isso é nós reagirmos de maneira generosa com as coisas que precisam, com as experiências que a vida nos traz, a obra do Senhor nesse mundo. O Senhor Jesus falou palavras de Deus. Há maior alegria em dar do que receber. É muito lindo isso. Mas na prática é difícil, né? A gente assimilar isso. É como a gente estava falando, é fácil a gente saber, mas vivenciar essa clareza, essa certeza de que há maior alegria em dar do que receber, é que é o grande desafio do cristão. O consumismo diz pra gente, meus irmãos, que a gente vai ser mais feliz na medida em que a gente consumir a coisa que a gente gosta, seja lá o que for. Os exemplos são muitos. Só que a fé cristã vem pra gente e diz que nós vamos ser mais satisfeitos na medida em que a gente servir, que a gente doar, que a gente se der. É o oposto, é o inverso. E eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: se eu acabasse essa mensagem aqui, eu teria acabado pela metade. Totalmente incompleta. Porque Salomão acaba o capítulo 6 com uma pergunta. Versículo 12 do capítulo 6. Diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem, os poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa à sombra. Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Irmãos, um ídolo, especialmente um ídolo tão forte como o Mamon, não é vencido pela força do braço. Ele só pode ser vencido pela força da vida e da presença de Jesus. Salomão, a conclusão do capítulo 6 é: quem sabe o que é bom para o... Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, já passei por sucesso, poder, amigos, pessoas. Nada traz a solução, nada dá o propósito que aquele camarada do filho estava buscando. Salomão acaba o capítulo 12, que é a metade do livro de Eclesiastes, se fazendo uma pergunta que ele não respondeu, que ele ainda não havia encontrado a resposta aqui na sua narrativa. Mas nós temos essa resposta, irmãos. Sabemos que nós precisamos, para lidar não só com os desafios em relação ao dinheiro, que é o enfoque do tempo, mas para lidar com qualquer outra coisa, uma busca por propósito, nós precisamos encontrar um amor maior, um anseio maior, poder maior. John Piper fala que o poder de toda tentação, presta atenção nisso, o poder de toda tentação é a expectativa de que ela me fará mais feliz. Ninguém peca por um senso de obrigação. Eu vou pecar hoje, dever, meu compromisso. Nós abraçamos o pecado porque ele promete que, pelo menos em curto prazo, as coisas serão mais agradáveis. Não é verdade? Essa é a expectativa. Todo mundo peca, qualquer pecado carrega consigo uma promessa de satisfação. Seja ela
em curto ou médio prazo, traz alguma expectativa de satisfação. Sabe o que isso nos ensina, meu? Quer vencer o amor ao dinheiro ou qualquer outra tentação que a vida nos traz, encontre algo pelo qual vale a pena vencer aquela tentação. E a verdade, irmão, só tem um, mas verdadeiramente nos encantar, o poder espiritual de nos fazer vencer as tentações. Só tem uma coisa que é capaz de produzir isso em nós. E o Senhor Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 a 15. Na conversa que ele tem com a mulher samaritana, ele fala para aquela mulher: quem beber desta água, isso, né, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. A mulher aqui não estava entendendo bem, mas logo depois ela ia entender que a água que ele estava falando era a água da vida, oferecida no meio da vida de Cristo, a vida da mulher. A água que saciava a sede espiritual. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Porque se você, se eu, se nós não encontrarmos satisfação em Cristo, se não encontrarmos satisfação verdadeira em Deus, nada vai mudar. Não há poder humano, força humana, que seja capaz de nos habilitar a lidar contra as tentações que sobrevêm, inclusive o amor ao dinheiro. Quer vencer o amor ao dinheiro, quer vencer qualquer outra tentação, anele mais a Deus do que qualquer outra coisa na sua vida. Deseja a Deus. Tema a Deus. Diga: Senhor, Tu és o meu bem maior e em Ti eu me refugio. Em Ti eu busco satisfação. E é somente quando essa água espiritual oferecida por Jesus estiver saciando a sua sede, é que você vai conseguir encontrar contentamento nele. Que todo o resto será somente um auxílio de luz. Ame a Deus, ame o dinheiro como Deus e perca a única riqueza dessa vida realmente é conhecer ao Deus. Para que a riqueza de conhecer a Deus fosse possível para nós, meus irmãos, Deus precisou abrir mão da maior riqueza que Ele tem, o seu próprio Filho. Vou repetir. Para que a riqueza de conhecer a Deus fosse possível para mim e para você, Deus precisou abrir mão da maior riqueza, que foi o seu Filho. A riqueza que nós temos hoje de poder nos chegar até Deus, nos relacionar com Deus, termos em Deus o nosso bem maior, teve um custo muito alto para Ele. Dar o seu próprio. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 8, o apóstolo Paulo resume, quando ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente o amado. Quem é o amado? Ele deu isso em Cristo. E é nele, meus irmãos, que nós temos a redenção, temos a salvação. Mas como é que isso aconteceu? Por meio do seu sangue. O sangue do Filho dado para conhecer a Deus para nós. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha o que a Bíblia fala, meus irmãos. Deus derramou essas riquezas sobre nós.
sabedoria, a riqueza de ter a graça de Cristo em nós foi derramada no meio do sacrifício que ele fez. A verdadeira riqueza nessa vida e na eternidade é ser a Deus, é amar a Deus. Então eu queria dizer para você, você estava buscando qualquer coisa nesse mundo, esqueça, apreenda nessa noite, se você. E a verdadeira riqueza é poder experimentarmos a graça de Deus. No meio de Jesus, nós agora temos acesso ao único que é capaz de saciar nossos anseios mais profundos. O único que é capaz de nos dar o propósito que esse camarada do filho tanto ansiava. Chegou ao ponto de cancelar um casamento porque não encontrava razão. E isso está ofertado para mim. Essa é a riqueza, meus irmãos. Sua alma tanto anseia, mas que não encontra em nenhum lugar se não for. Em nome de Deus, você possa amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Amar a Deus mais do que o recurso, o sucesso, a fama. Esse é o único jeito de você ser capacitado a vencer as tentações que recaem sobre a sua vida, inclusive o amor ao dinheiro. Em nome de Jesus. Que nessa noite haja uma renovação do seu compromisso com Deus, dizendo assim: Pai, preciso que o Senhor tome novamente lugar na minha vida. Preciso que o Senhor seja o primeiro e a prioridade. Porque se não for desse jeito, eu permitir que qualquer outra coisa assuma, estou assinando a minha sentença, estou assinando o meu caminho de destruição, porque eu estou cometendo, estou me anelando outras coisas a ver com. Você pode fechar os seus olhos? Eu queria convidar aqui os irmãos de louvor. Eu queria convidar você para fazer uma oração nesse momento, diante do Senhor, a qual você responda a Deus aquilo que Ele falou ao seu coração. Ele possa ouvir da sua voz, ouvir do seu coração aquilo que Ele falou. Você responde. Que você traga para Ele aquilo que Ele tem lhe incomodado, aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração pelo seu Espírito. Você possa respondê-lo nesse momento, oração com o Senhor. Você pode se colocar de pé nesse momento. A gente vai caminhar para encerrar esse culto, mas antes vamos fazer dessa música a nossa oração final. O Senhor Jesus fala que aquele que beber da água que Ele oferece jamais terá sede. E talvez você tenha chegado aqui hoje, você nunca tenha tido um encontro com Jesus, essa palavra é para você. Mas talvez você tenha chegado aqui hoje e você caminha com Cristo, mas você está vivendo um deserto espiritual. Você sente a sua alma árida. Você diz: é isso, minha alma está seca. Eu sei que a água está disponível, mas eu sei que ela não está me irrigando. Ela não está vindo. Eu tenho me fechado a Deus. Mas eu quero ser irrigado pelo Senhor. E eu quero que esse rio de água do Senhor, da presença de Cristo, da vida no Espírito Santo, renove a minha vida. Para que tanto a luta contra o amor ao dinheiro, como qualquer outra luta que você possa estar enfrentando, seja vencida não na força do seu braço, porque esqueça, não é possível, mas na força do braço do Senhor, na força da água viva que o Senhor Jesus oferece, é possível. Então faça essa música uma oração.
E louve e clame pela presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, Se você conhece, acompanhe, cante essa música. que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, Águas que curam, que limpam a nossa vida. águas que Porque é a vida de curam, Deus que correndo no meio do seu povo, limpam, correndo no meio da sua igreja, limpando os nossos pecados, sarando por onde as nossas vidas. o rio passar, Por onde esse rio do Espírito passa, tudo muda. tudo vai transformar. E ele muda porque ele leva a vida de Deus. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Se você quer beber desse rio, quer mais de Cristo, afirme isso a Ele. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Queremos, Senhor, beber da tua fonte. Queremos ser renovados pela tua presença, Senhor Jesus. Irriga os nossos desertos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Irriga os nossos corações, Senhor Deus. Alimenta a nossa alma, Senhor Jesus. Existe um rio, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos Que deixou flui do teu grande nesse deserto amor. sem fim, mas o Senhor derramou da tua própria água em nós, Águas Senhor. que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Liberta pessoas dos seus pecados, Senhor, nessa noite. tudo vai Liberta do amor ao dinheiro. transformar. Liberta da escravidão da pornografia. Pois Liberta leva do amor, a Senhor. vida Há tantas do outras coisas que não têm a ver com a tua vida em nossas vidas. Este rio Opera a tua presença, o teu poder no meio da tua igreja, em nome de Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Igreja, cante isso ao Senhor. Estamos na presença do Senhor Deus. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio, que a tua vida em nossas vidas é real, Senhor. Continua ministrando ao coração da tua igreja, Pai, que o culto, Pai, continue sendo prestado em nossas vidas ao longo dessa semana, em nome de Jesus, Senhor. E que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que as consolações, Senhor, que a água, que a vida do Espírito Santo
continue sendo derramada na minha, na sua vida, desde agora e para todo sempre. Uma boa semana, meu irmão, uma semana cheia da presença de Deus. Vá na paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida e vamos juntos declarar a nossa fé, afirmar a nossa fé, dizendo que seguiremos com fé, esperança e amor, reconciliados com Deus, através da maravilhosa graça de Jesus Cristo, vivendo no poder do Espírito Santo, sendo restaurados todos os dias pelo Evangelho, amando a todos que Deus colocar em nosso caminho e conduzindo apaixonadamente pessoas a Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, uma boa semana.